o título da minha mensagem é Perdão, a chave da prisão. Não sei se vocês acharam engraçado que leu, mas perdão, a chave da prisão. Esse é o título da mensagem. E eu quero começar, queridos, dizendo o seguinte: perdão é uma coisa que a gente precisa crescer em perdão. Perdão é uma coisa que a gente tem que conviver com perdão. A gente precisa ser perdoado, a gente precisa perdoar. Perdão é uma das coisas mais importantes da vida. Perdão é aquilo que liberta literalmente a gente de uma prisão. E hoje a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ler um pouco que a Bíblia fala sobre isso. A gente vai falar de coisas práticas da nossa vida, de como a gente alcança o perdão, de como a gente é perdoado. Mas olha só, a primeira frase que eu quero falar. O perdão não é uma opção para quem está em Cristo. Você sabe que muitas pessoas elas veem o perdão como uma opção. Quantas vezes você já se questionou se você ia perdoar ou não? Não é? Muitas vezes a gente se questiona, será que eu vou perdoar? Será que eu vou perdoar isso que a pessoa fez? Ou quantas vezes a gente fica pensando assim, não, a gente dá uma escala para aquilo que a pessoa faz para a gente, não dá? Não é assim que a gente faz, é automático. Se a pessoa faz uma coisa que machuca muito a gente põe isso lá em cima. E a gente diz, nossa, isso aqui eu vou ter que decidir ainda se eu vou perdoar. Mas quando a pessoa faz uma coisa assim pequena, ela pisa no nosso calo, ela está passando pela gente no corredor da igreja, esbarra na gente, pede perdão, é fácil de perdoar. Por quê? Porque a gente considera isso uma coisa muito pequena, uma coisa que talvez até não foi por querer. Sempre essa pergunta a gente se faz dentro da gente, será que a pessoa fez por querer ou não? Aquilo que a pessoa fez por querer é mais difícil de perdoar que aquilo que a pessoa fez sem querer. Mas dentro de nós que a gente calcula essas coisas, porque Deus não calcula essas coisas. Você sabe que Deus ele nos perdoa, Jesus ele nos perdoa. E a Bíblia, depois a gente vai ler, a Bíblia nos desafia a gente perdoar assim como ele nos perdoa. Mas a primeira coisa que eu quero que você aceite, queridos, é que o perdão não é uma opção para você. Quer ver? Deixa eu te provar que não é. Quem aqui você diz, Lucas, eu quero viver em Cristo, eu quero que minha vida esteja na rocha? Levante sua mão. Participa comigo aí. Você quer? Realmente você quer? Então, perdão não é uma opção para você. Eu sei que eu já comecei assim, ruim, né? Mas quer ver? Vamos abrir em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. A gente vai ler 2 versículos aqui. Marcos capítulo 11, 25 e 26. Vou esperar chegar na televisão aqui, para a gente ler junto. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, você está anotando, anote, que esse versículo é um dos principais aí que a gente vai estar compartilhando hoje. Está lá já? Então vamos ler. Quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vamos ler o 26? Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está no céu não vai perdoar as vossas ofensas. Volta para o 25 para mim, fazendo favor, que a gente vai comentar um pouco. Queridos, aqui Jesus ele fala assim, quando você for conversar comigo, uma das coisas que você deve atentar é para que como está o teu coração. Quer ver? Deixa eu fazer essa pergunta para ti. Fica tranquilo que você só vai ter que responder para você mesmo. Mas como está o teu coração? Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer todo dia na presença de Deus. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Seu coração está bem? Você está feliz? Você está solto? Você está se sentindo livre? Ou você sente que tem algo pesando dentro de você? Você sente que tem uma ofensa que está dentro de você pesando? Você sente que tem uma pessoa que está pesada na tua memória, na tua cabeça? Como que você enxerga o seu coração? Jesus está dizendo aqui, quando você estiver orando, quando você entrar na minha presença, uma das coisas que você necessariamente precisa fazer é a pergunta de como está o teu coração com o resto do planeta, com o resto da humanidade, com o resto das pessoas que vivem perto de você ou longe. Você deve se questionar. Por quê? Porque se você não se questiona, você não vai conseguir alcançar o alvo que Deus tem para você e para mim. Queridos, muitas pessoas elas não conseguem sair do lugar na vida delas porque elas não conseguem perdoar. Perdoar é difícil. Uma das coisas mais difíceis que o ser humano faz em vida é perdoar. Porque, como eu falei, tem escala. É fácil perdoar quem te esbarra, mas não é fácil perdoar quem te trai, quem fala mal de você, quem se levanta contra você. Você sabe que na vida a gente passa por muita coisa. Na vida a gente tem gente que trai a gente, tem gente que fala mal da gente, tem gente que rouba a gente, tem gente que a gente também faz muita coisa ruim para as pessoas, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque aí eu estou avacalhando contigo, mas eu tenho certeza que você já fez alguém chorar. Absoluta certeza. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já fez alguém chorar. Joãozinho devia ser um cara que quebrava os corações, né, Joãozinho? Olhei ele com o rabicozinho aqui no cabelo.
Não perdoei o homem, Joãozinho ali. Fez muita gente chorar. A Deia tá cuidando das crianças? Então a gente pode usar bastante o Joãozinho hoje. Mas tirando assim a brincadeira de lado, queridos, a gente também faz mal para as pessoas. Às vezes a gente se acha melhor, né? E às vezes a gente até tem caráter melhor que as pessoas, mas você sabe que todo mundo precisa de perdão igual. Sabia? Igual. Não existe uma pessoa que possa ser tão boa nessa terra que já nasceu assim, ó, Jesus, você morreu ali pelaquela, por mim não precisava nem morrer, se quisesse, porque eu sou bom. Não. Todos nós precisamos do perdão de Deus, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso, mas a questão é que Jesus, aqui no versículo 25, ele está falando, quando você for conversar comigo, quando você for ter comunhão, a palavra aqui que ele usa é orar, e ele dá uma palavra de ordem, perdoe. Se você tem alguma coisa contra alguém, para que você seja perdoado. Então está estabelecendo uma condição pelo qual muita gente não consegue crescer na vida e andar na vida. Por quê? Porque se você não se coloca nessa condição de eu preciso perdoar, não é uma opção para mim, você vai se prender na sua vida espiritual e você vai se prender na sua vida também emocional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre por que a gente precisa perdoar, quais são os benefícios do perdão. Mas outra coisa que eu queria falar é, o perdão é a ferramenta de manutenção de qualquer relacionamento. Queridos, assim como uma chave de fenda aperta um parafuso, o perdão, ele segura os seus relacionamentos. Se você não está disposto a perdoar, os seus relacionamentos, eles nunca vão durar. Você sabe que, mais uma vez, eu volto para aquela escalinha que a gente gosta de pôr, né? Às vezes a gente fica dizendo, Lucas, mas essa pessoa fez isso. É uma coisa mais difícil de perdoar, com certeza. Tem coisa, queridos, que é muito mais difícil de perdoar, mas a decisão, ela é a mesma. A gente tem que perdoar. Por quê? Porque Jesus nos perdoou, ele é o padrão. Né? Eu até não coloquei aqui nas minhas anotações, mas tem uma parábola que Jesus, ele fala, que é muito interessante, queridos. Quando Jesus ele fala uma parábola, é porque ele estava querendo realmente explicar uma coisa muito importante. Ele fala assim, tinha um cara, eu vou parafrasear um pouco a história para ficar um pouco mais contemporâneo. Tinha um cara que devia muito para outro cara, para um rei. Ele devia muito. Vamos fazer assim um comparativo. Essa pessoa devia R$1 milhão para esse rei. E esse rei manda chamar esse cara que ele estava devendo, e ele chega e diz assim, ô compadre, e aí, vai pagar ou não vai? Porque naquele tempo a lei, né, Jesus, quando a gente lê a história, Jesus está usando a lei da época. Naquele tempo, se você tinha uma dívida, a pessoa não pagava, não é que nem hoje, assim, que vai para SPC, que vai correndo juro do banco. Naquele tempo, literalmente, tua família era tomada como escravo. As pessoas da sua família, junto com você, eram tomadas como escravo para dentro da casa para onde estava devendo. E aí Jesus, ele está lá contando a parábola, ele diz assim, ó, tinha um cara que devia muito para outro cara, esse cara chamou ele falou, aí, vai me pagar ou não vai? E o cara falou assim, eu não tenho como te pagar, é muito dinheiro, eu não tenho. E aí ele estava temendo pela vida dele e da sua família. Porque toda a sua família podia ser levada como um escravo para aquele senhor. E aí aquele rei, de forma muito amorosa, o perdoa de toda a dívida. Ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou te perdoar. Você está livre da tua dívida. E, surpreendentemente falando, Jesus está contando uma história, né? Se Jesus conta uma parábola, que ele está colocando as vírgulas onde ele quer, ele está mostrando um contexto para a gente entrar nele. Ele diz assim, que essa pessoa, depois de ser perdoada de uma dívida de R$1 milhão, ela sai daquele lugar e ela está indo para casa e no meio do caminho ela encontra uma pessoa que devia para ela R$100. Olha a história que Jesus está contando. Ela encontra uma pessoa que devia para ela R$100 mil. Ela acabou de ser perdoada de R$1 milhão. Ela encontra uma pessoa que devia R$100. Sabe o que essa pessoa faz? Ela pega a pessoa no colarinho, coloca na parede e diz, seu sem vergonha, quando é que você vai pagar? E aí o rei, que tinha acabado de perdoar aquele R$1 milhão, fica sabendo dessa história, chama ele de novo e diz assim, cara, sério mesmo? Você acabou de sair daqui, eu te perdoei de uma dívida de R$1 milhão. Você chega na rua, você encontra um cara que te devia 100 pila e você puxa o cara no colarinho? Aí esse rei volta atrás, ele diz assim, ó, tão pouco, eu vou te perdoar da dívida que você tinha comigo. E aí ele vai lá e retém não só a vida do cara, mas de toda a sua família como escravo. Jesus está contando uma história, isso aqui não aconteceu de verdade. Assim como a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, Jesus contava histórias para explicar princípios. E esse é um dos princípios que Jesus quis explicar do reino de Deus. Ele falou que nós, queridos, em Cristo, tínhamos uma dívida muito grande.
Você sabe que você nunca vai ser um bom perdoador até você entender o que você devia e o que foi pago por ti. A gente se acostuma com a ideia de que Jesus morreu, ele fez tudo aquilo e hoje a gente é salvo. A gente se acostuma com isso. A gente não pode se acostumar, queridos. Não me entenda errado, mas a gente não pode se acostumar com a misericórdia de Deus. A gente não pode entender assim, Jesus pagou o preço, está tranquilo, está sossegado, né? Está favorável, como diz a música. Você não pode ser assim. Por quê? Porque você vai perder o peso do que Jesus fez na cruz. E o grande problema da religiosidade é isso, as pessoas se acostumam com os termos e elas não entram mais no contexto, elas não entram mais na revelação do que está sendo dito. Mas Jesus aqui, ele fala, ele está sendo claro. Queridos, a dívida que você tinha para com Cristo era muito grande. Nada podia pagar. Você podia nascer nessa terra, você podia dar tudo que você tinha para os pobres, você podia entregar a sua vida em resgate, sei lá, você podia fazer tudo que você pudesse fazer, que você acha que vai ser uma coisa boa, que você acha que vai ser uma coisa que vai valer a pena, ainda assim você não estaria com a sua alma salva, você não teria condição alguma de entrar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus nessa vida, e tão pouco de depois dela você ir para o céu. Nem eu. Nós não teríamos o que fazer para pagar essa dívida. Não existia nada que pudesse pagar essa dívida. A Bíblia diz que Jesus, ele veio, se entregou em resgate a mim e a você para que a gente pudesse ter acesso ao Pai e pudesse ter a vida eterna. Então veja, Jesus, querido, ele nos perdoou daquele 1 milhão. E nessa terra, sim, tem muita gente que vai dever 100 pila para ti. Tem muita gente que vai dever 200 pila. Tem muita gente que vai dever 500 pila. Mas nada que alguém fazer para você vai se comparar à dívida que Jesus perdoou sobre a sua vida. Pense sobre isso. Se você está com o coração um pouco duro, não está querendo perdoar. Por quê? Porque eu sei que a gente pode ser muito ofendido na vida. Não vou pedir para levantar a mão porque a gente não quer expor você. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi muito ofendido na vida e muitos aqui, inclusive nesse exato momento, podem estar passando por circunstâncias na sua vida que você está muito mal e amargurado por causa de coisas que fizeram para ti, por causa de coisas que aconteceram na sua vida. Mas, querido, perdão não é uma opção. Eu sei que eu estou botando todo mundo no paredão, mas não tem outro jeito. Se nós estamos em Cristo, o perdão não é uma opção. Agora, o perdão, queridos, ele é aquilo que faz bem para você e não para a pessoa que está sendo perdoada. Às vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para a pessoa, queridos. A pessoa que você está fazendo bem é você mesmo, quando você perdoa, porque você está sendo liberto, a tua alma está sendo liberta. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente vai ler 2 versículos aqui que estão em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler lá? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Vamos ler o próximo? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Vamos ler o 1 João, um capítulo antes aí, capítulo 1, versículo 9, um pouquinho antes disso que a gente leu. O versículo é bem parecido com esse que a gente acabou de ler. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, nós precisamos perdoar e pedir perdão para que a gente tenha saúde nos nossos relacionamentos. E isso se trata do nosso relacionamento uns com os outros e se trata principalmente do nosso relacionamento para com Deus. Se você não está em constantemente tentativa de mudança no seu caráter, o seu relacionamento com Deus com certeza não está funcionando. Veja bem, olhe para mim aqui. Uma das coisas que garantem que você está tendo um relacionamento com Deus é que você está melhorando o teu caráter. Se o teu caráter não está melhorando, não importa o quanto você diga que você ora, que você lê a Bíblia, você não está tendo um relacionamento com Deus. Você pode estar tendo qualquer outra coisa, mas não é relacionamento com Deus. Você pode até estar se enganando, mas não é relacionamento com Deus. Eu falo isso com carinho, não se ofenda, mas se o nosso caráter não está melhorando, em outras palavras, se não está aumentando nossa capacidade de perdoar as pessoas, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, menos se relacionar com Deus.
Se a gente não está conseguindo melhorar o nosso caráter, melhorar a nossa condição diante de Deus, o nosso relacionamento está deficiente. Esse versículo aqui de 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia está falando que se nós confessarmos os nossos pecados, tem duas coisas que acontecem conosco. Primeiro, a gente alcança a remissão dos pecados. Isso significa a gente ser remido por Cristo, a gente ser lavado pelo sangue de Deus, a gente ser justificado por Ele, que a Bíblia diz ali no versículo 2 de 2 João 1, né, que Ele é o justo e por isso que Ele morreu numa cruz, Ele nos justificou. Então, a gente é perdoado, mas a gente também é o quê? A gente é purificado. Eu gosto muito de falar disso, queridos. É aqui que a gente vai começar a aprofundar um pouco a mensagem. Presta atenção, porque a gente vai começar a mexer um pouco assim no caldeirão. Uma coisa é você ser perdoado, outra é você ser purificado. Quando Jesus ele ideou o tabernáculo, ele deu para Moisés de uma forma muito específica, ele falou o sentido que devia cortar madeira. E uma das coisas que Jesus fala, que Deus fala para Moisés, ele fala o seguinte: Moisés, você vai fazer o tabernáculo, ele vai ser assim assado. A primeira coisa que o sacerdote ele encontrava quando ele estava entrando no tabernáculo era um lugar onde ele sacrificava o animal que ele tinha trazido. Então, sempre quando ele ia entrar no tabernáculo, tinha que haver sacrifício. E o sacrifício, a Bíblia fala de forma clara, que era para remissão de pecado. Isso é antes de Jesus, né, gente? Depois que Jesus morreu, não mata nem mais galinha. Mas antes de Jesus morrer, era preciso o sacrifício, era preciso o sangue ser derramado para que houvesse perdão de pecado. Então, quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele encontrava era, sim, esse tabernáculo, onde ele estendia lá aquele animal, na maioria das vezes o melhor que se tinha, e oferecia ao Senhor, queimava aquele animal. E por isso que vinha aquele termo que dizia que subia como incenso, a Deus o sacrifício. O cheiro era terrível, não está falando do cheiro que era gostoso, o cheiro de carne queimada é horrível, mas está falando de sacrifício, como o sacrifício ele sobe diante de Deus de forma agradável. Depois que aquele sacerdote ele fazia o sacrifício, ele encontrava uma outra coisa, que era um tanque para ele poder se lavar. E sabe, queridos, eu nem vou continuar entrando no tabernáculo, mas existe uma grande dificuldade a gente crescer na nossa vida, porque a gente muitas vezes entende a parte do sacrifício, mas a gente não entende a parte de ser purificado. A gente entende que a gente está errado e que a gente precisa mudar, mas a gente não entende que a gente precisa tratar dentro da gente com aquilo que está errado aqui dentro da gente para que a gente possa entrar de verdade no tabernáculo. Por isso que muitos de nós, muitas vezes, a gente diz assim: Lucas, eu estou orando, não está acontecendo nada, não estou dizendo que é obrigado a sentir. Queridos, vida com Deus não é sentimento. A própria palavra de Deus diz que a fé não é um sentimento, a fé é a certeza do que a gente não vê, é a convicção daquilo que se espera. Essa palavra ver não está falando só dos olhos, mas está falando do coração. Muitas vezes a gente entra na presença de Deus e a gente não sente aquela coisa que a gente queria sentir. Quantas vezes eu me ajoelhei para pedir perdão para Deus dos meus pecados, eu tenho certeza que Deus me perdoou, mas eu continuei me sentindo muito mal. Sabe por quê? Porque o nosso coração, a nossa alma é muito enganosa. A nossa alma mente para a gente, além de ter Satanás também, que a Bíblia diz que é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Imagina, a arma dele é a mentira. A gente sabe que a verdade é uma pessoa, não é uma teoria. A verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, Ele é a verdade. Então, para que a gente se livre da mentira, você não tem que só ler um livro, você tem que conhecer uma pessoa. É isso que Jesus está querendo dizer: tenha relacionamento comigo para que você tenha condições de ter revelação, para que você ande na verdade. Porque você nunca vai andar na verdade se você simplesmente querer ler um livro. Ler um livro é muito bom, mas sem Jesus, sem o relacionamento, você vai só se quebrar no muro. Porque é o relacionamento que te traz condições de praticar o que está escrito no livro que a gente está falando da Bíblia. Mas voltando aqui, queridos, quando o sacerdote ele entrava lá e ele encontrava aquele lugar onde ele podia se banhar, ele podia se limpar. E é aqui que eu vou para o coração. Eu sei que você talvez concorde com o que eu estou falando. Muitas vezes quando a gente peca, a gente se sente sujo até no corpo, né? A gente sente sujeira dentro da gente. A gente sabe que não está sujo nada, mas a gente sente sujeira dentro da gente. Só que essa sujeira, um banho não resolve. Não adianta você comprar o melhor shampoo, o shampoo mais caro, o sabonete mais caro que tiver, você gastar 1 hora no banho, enxaguando, essa sujeira você não limpa com sabão. Você até pode tentar, mas você não limpa. Por quê? Por causa que ela está no coração. Então, quando a gente consegue ser purificado, quando a gente aprende a perdoar as pessoas e a gente mesmo. E é isso que acontece no perdão. É a cura da alma. A gente precisa ser curado. Então, creia, querido, que o perdão é a ferramenta de manutenção do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento uns com os outros. Se nós não perdoarmos uns aos outros, tampouco Deus vai nos perdoar.
Se Deus não nos perdoa, a gente está frito, a gente está lascado, a gente está preso, a gente tá travado, a gente não flui na nossa vida. Se a gente não é perdoado por Deus, imagina. Né? Então, os nossos relacionamentos, queridos, eles precisam ser regados com perdão diariamente. Né? E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Agora, quais são os benefícios do perdão? Primeiro, eu já falei. Isso é sério demais. Se você não perdoa, você não é perdoado. De cara. Então, perdão não é uma opção. Perdão é uma condição que eu e você precisamos aceitar dentro da gente. É difícil de ouvir, mais difícil ainda de praticar. Mas é algo que eu e você precisamos decretar sobre a nossa vida. Eu sei que a palavra hoje está sendo um pouco difícil. Quero pedir sua ajuda para você ajudar a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela e diga assim: eu te entendo, meu camarada. Fale bem assim, fale: eu te entendo, camarada. Eu sei que não é fácil. Mas larga o osso, fala para ela. Perdoe. Quer ver, Quer ver como vai ser bom para ti? Eu sei que talvez você nunca fez nada para essa pessoa que está do teu lado. Mas olhe para ela e diz assim: se um dia eu te fazer alguma coisa, me perdoe. Por favor, me perdoe. Olhe para ela. Você sabe que o perdão, queridos, ele reflete o caráter de Cristo. Eu creio que poucas coisas, gente, você concorda comigo? Poucas coisas refletem mais o caráter de Cristo que perdoar. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos perdoa. A primeira coisa que Deus faz para a gente poder entrar no reino dEle é nos perdoar. A Bíblia fala de forma clara que nós estávamos longe de Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Não é porque Deus se distanciou, não é porque a gente também não quis, mas o pecado. A Bíblia diz: Adão e Eva pecaram, o pecado nos destituiu da glória de Deus, criou abismo entre nós e Deus, nós estávamos destituídos da presença de Deus. Isso aqui é a teologia básica que você tem que compreender da situação do homem sem Deus. O pecado, ele destruiu essa comunhão. E para que a gente possa restaurar, só o perdão. Só o perdão. Sem o perdão, nada do que está em Deus pode vir para nós. Então, quais são os benefícios? Primeiro, se você perdoar, você vai ser perdoado. Outro, quando você perdoa, você se livra da amargura. Gente, a amargura é a pior doença da alma. A amargura, você sabe como é que é a amargura, né? A amargura faz você ficar triste, a amargura faz você ficar ranzinza, a amargura faz você ter dificuldade de sorrir, a amargura deixa a vida pesada, a amargura deixa o coração pesado, a amargura tira a vontade de a gente levantar da cama, a amargura traz depressão, a amargura traz tristeza, a amargura tira de nós a esperança, a amargura rouba de nós a fé. A amargura é a doença que destrói aquilo que Deus está construindo dentro de você e de mim. E sabe como que a gente cultiva ela? Não usando essa chave, que é o perdão. Porque, queridos, você não pode impedir que você seja machucado. Você consegue impedir? Você consegue impedir? Uma pessoa vai falar uma coisa para você, vai te xingar. Você consegue ter um controle remoto que você chega e diz assim, você paga a pessoa e diz assim: não, hoje ela não vai me machucar, não. Você sai. Você não consegue. A gente não escolhe. Por exemplo, você casou com uma pessoa. Às vezes a pessoa vai machucar você, às vezes você vai machucar a pessoa. Às vezes você tem filho, às vezes o filho te machuca, às vezes você machuca o filho. Às vezes você é pai, você machuca o teu filho te machuca. Você está lá no teu colégio, o teu professor machuca você, ele ofende você. Você está na rua e, de repente, você está com uma camiseta de um time, alguém vai lá e ofende você porque você está com a camiseta do time. Tem tanta oportunidade a gente machucar as pessoas. Por isso que a Bíblia fala, e ela nos exorta, diz assim: cara, o poder da vida e da morte está na tua língua. Então, cuide o que você vai fazer. Porque se você não cuida, a tua língua pode gerar muita amargura. É ruim quando a gente ouve coisa que a gente não quer. Eu sei na minha vida o quanto que eu já fui machucado, e já machuquei também muita gente. Mas como é difícil quando a gente ouve uma coisa que machuca o nosso coração, não é? Como é difícil quando a gente falam mal da gente, quando se levantam para caluniar, quando alguém vai lá e xinga a gente, principalmente alguém que é importante para a gente. Como é ruim, como é difícil. Mas se a gente não decide, queridos, perdoar, a gente vai se encher de amargura. Tem uma mulher, eu falo sempre quando eu estou pregando sobre perdão, eu lembro disso. Tem uma mulher, acho que a maioria de vocês aí deve conhecer ela, o nome dela é Joyce Meyer. E ela é uma congressista internacional aí, e uma das áreas principais dela é essa. Ela gosta muito de pregar sobre relacionamento, sobre vida prática. E uma vez perguntaram isso para ela, né? Eu estou falando porque eu li no livro dela que eu li. Ela disse que uma vez ela estava não sei em que lugar do mundo aí pregando, e aí perguntaram para ela assim: Joyce, o negócio é o seguinte, qual é a maior necessidade que você vê no planeta? Perguntaram para ela. E essa mulher é uma mulher que viaja literalmente o mundo inteiro. Ela já deve ter
viajado aí, quase todos os países que existem nesse planeta, ela já deve ter ido para dar a palestra dela, porque é realmente muito boa. E ela não hesitou em responder. Ela falou assim, a maior necessidade que existe no mundo hoje é a necessidade do perdão. As pessoas têm muita dificuldade de perdoar e elas estão presas. A alma está presa, o coração está preso. Queridos, é tanta coisa. A gente vai para a nossa infância, a gente encontra coisa na infância. A gente vai para a nossa adolescência, a gente encontra coisa na adolescência. Tem coisa na nossa vida que acontece e vai embora, a gente não liga, mas tem coisa que fica, estaciona, assim como se tivesse alguém estaqueado um prego, feito uma marca. Tem coisa que é assim na nossa vida. Eu não quero ficar tocando em ferida de ninguém aqui, mas acredite, Jesus ele quer curar você nessa noite. Mas você veja que muitas vezes o nosso pai pode se separar da nossa mãe, machuca a gente. Muitas vezes a gente pode ver o pai bater na mãe, também machuca muito a gente. Às vezes a gente pode ver o nosso pai trair nossa mãe, isso machuca muito a gente. A gente pode ser abusado sexualmente quando a gente é criança. A gente pode fazer coisas que a gente não quer se perdoar também. Eu já conversei com muita gente. Uma vez eu estava conversando com um cara, isso tocou meu coração, porque esse rapaz ele estava abrindo o coração, ele queria ser mudado por Jesus. E ele falou uma coisa para mim assim que mexeu com o meu senso de justiça. E depois eu entendi que não era uma vírgula melhor que esse cara. Mas ele chegou, ele estava querendo melhorar, né? E ele falou assim, Lucas, eu quero confessar uma coisa que eu fiz, cara, mas é muito terrível. Eu falei, cara, Jesus morreu para as coisas terríveis mesmo. E ele começou a falar assim, cara, mas o que eu vou te contar é terrível. Eu falei, não, Jesus ele quer te perdoar. Fala aí, confessa, eu não vou guardar essas coisas. Essa eu guardei, mas eu não vou guardar essas coisas, Deus o livre, não me interessa, nem lembro o nome do cara mais de verdade, mas ele contou para mim assim, Lucas, cara, meu caráter é tão ruim que enquanto minha esposa ela estava na maternidade, tendo meu filho, eu estava no motel com outra mulher. Eu não vi o meu filho nascer porque eu estava no motel com outra mulher. E isso me detona, isso me destrói. Tem coisas que a gente faz na vida que machucam muito as pessoas, mas machuca a gente também. Porque o pecado ele não machuca só a pessoa que você ofendeu, mas machuca o teu próprio coração. E essa pessoa estava carregando um peso do tamanho da China dentro das costas dele, porque ele olhava para mim e dizia assim, Lucas, como é difícil, cara, eu me perdoar. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou terrível. Eu sou a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque quando você machuca alguém, você está machucando a si mesmo. Você nunca consegue fazer algo de errado para uma pessoa sem você estar fazendo para si mesmo. Tem pessoas que elas ficam tão duras no seu coração que às vezes elas continuam fazendo coisa errada e elas não sentem mais batendo, mas sempre está piorando. E eu aprendi na minha vida, uma coisa que eu ainda trabalho dentro de mim, é aprender a perdoar a gente mesmo. Porque às vezes a gente faz coisa na nossa vida que, gente, é dose mesmo, e a gente olha para a gente mesmo e a gente pergunta, cara, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu tive condição de fazer isso? E isso machuca o nosso coração. Mas se você não decide perdoar, você vai se encher de amargura. E a amargura é aquilo que vai pesar a sua vida, vai roubar a alegria de você. Queridos, eu não conheço nada que roube mais a alegria de uma pessoa do que a amargura, independente da porta que ela entrou. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando de exemplo. Tem muita coisa que pode acontecer com você em qualquer fase da sua vida que leve você a se amargurar. Por exemplo, uma vez eu conheci uma menina, ela estava muito, muito mal. E eu não vou entrar no assunto aqui, mas eu creio que a amargura também é uma das maiores portas para a entrada de demônios na vida de uma pessoa. Eu estava conversando com ela, e ela tinha muito problema assim, de possessão demoníaca. E eu conversando com ela, ela começou a falar para mim, Lucas, eu não acredito em amor, eu não acredito em nada. E ela começou a contar a história dela, de como ela foi traída, de como o primeiro esposo dela prendia ela dentro de casa e batia nela, e depois ela conseguiu fugir dessa casa e ligar para o pai dela e buscar ela em outro estado que ela estava morando. Ela voltou para a cidade onde ela estava, ela começou a se envolver com outro cara, esse cara casou com ele, esse cara dizia que era da igreja, ia na igreja, tudo. Daqui a pouco ela descobriu que esse cara estava traindo ela. Ela começou a se amargurar por causa das circunstâncias da vida. E o que aconteceu com ela? Uma pessoa amargurada, ela deixa de acreditar. A amargura rouba a esperança e a fé. E ela olhava para mim com todas as letras, ela dizia assim, Lucas, homem nenhum presta e não existe amor. Amor não existe. Por quê? Porque a amargura é aquilo que impregna dentro de nós um conceito mentiroso. A amargura não vem de Deus, queridos. A amargura, ela se estabelece no teu coração, no meu coração, através da machucadura, mas não vem de Deus.
não vem de Deus. Deus quer que você seja livre, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você se livre desse senso de justiça que eu e você a gente tem, de toda hora querer ter uma calculadora emocional que fica calculando o que as pessoas estão devendo, deixaram de dever. Deus quer que a gente se livre disso. Por isso que a Bíblia diz, deixe comigo, entregue na cruz, perdoe e deixe que eu sou justiça. Tudo que a pessoa plantou, ela certamente vai colher. Se a pessoa plantou alguma coisa ruim, não é eu e você que devemos ser juiz, porque quem é juiz é Deus. Queridos, em qualquer instância, se você tentar tomar o lugar de Deus, você se dá mal. Em qualquer instância, por exemplo, se você está aqui nesse palco e você quer a glória de Deus para você, você vai se dar mal. Por quê? Porque a Deus é a glória. Se você está vivendo sua vida e você quer ser justiça sobre as pessoas, você vai se dar mal, porque Deus é juiz. Deus é aquele que nos julga, Deus é aquele que detém o poder para dizer o que é o que não é. Toda vida que eu e você, a gente tenta entrar nesse lugar, a gente está queimando a nossa mão, a gente está queimando a gente mesmo, a gente está prejudicando a gente mesmo. Queridos, a amargura não vem de Deus. A amargura é a semente que germinou dentro do nosso coração de Satanás. E ela sempre vai vir para roubar tua fé, tua esperança e tua alegria. Então, possivelmente, se você está aqui nessa noite e você diz, Lucas, eu estou bem triste. Talvez você precise se livrar da amargura. Você precisa entender onde ela entrou. E você precisa, pela mesma porta, chutar ela para sair. Você não pode, para essas coisas, querido, não adianta você ser assim, geral, sabe? Sabe o que é ser geral? Eu queria ser geral, a gente é preguiçoso, né? Eu lembro quando eu era menor, eu perguntava para o meu pai assim, eu dizia, pai, mas a gente tem que falar tudo mesmo. Porque eu pensava assim, ó a lógica, né? Ó a lógica. Eu pensava, Deus não sabe todas as coisas? Sabe? Deus não sabe tudo que eu fiz e deixei de fazer? Sabe? Então por que eu não posso só chegar diante da presença de Deus e dizer assim, Senhor, me perdoa por tudo meus pecados. Você já fez isso? Senhor, tudo meus pecados. Você sabe que tem uma lista grande, mas a gente quer resumir, porque a gente não quer ter tempo de oração, né? Então a gente entra na presença de Deus, a gente quer se sentir melhor, e a gente fala, Deus, me perdoa por tudo eles. Eu sei que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor é poderoso, fez o céu, a terra, o Senhor fez tudo que nela há. Como é que o senhor não vai saber aqui quando eu dizer tudo? Então eu falo aqui de uma vez, eu resumo, está tudo certo. Querido, se a gente faz isso, não é Deus que a gente não está ajudando, a gente não está ajudando a gente mesmo. Porque Deus, Ele quer que a gente seja pontual em cada área de fraqueza que a gente tem. A gente tem que tratar cada uma delas diante de Deus. Principalmente quando alguém te ofendeu. Você não pode chegar e dizer assim, Deus, eu perdoo tudo essa raça de vagabundo. Você não pode ser assim. Deus, eu perdoo todo mundo que me ofendeu, todo mundo está perdoado. Não. Se você reconhece que existe problema dentro do seu coração, você tem que ser pontual. Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, quero perdoar o meu pai, quero perdoar meu esposo por isso, quero perdoar por aquilo. Ah, mas a pessoa não pediu perdão. Queridos, para você liberar perdão, a pessoa não precisa pedir. Porque, eu volto a falar, perdão é uma atitude de quem vive em Cristo e tem revelação daquilo que Ele fez na cruz por você. Daqui a pouco a gente vai tomar a ceia. Queridos, a Bíblia diz que uma das maiores loucuras que uma pessoa faz quando ela vai tomar a ceia é ela meter a mão nessa mesa aqui sem ter entendimento daquilo que Jesus fez. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu estou pregando aqui. É muito fácil a gente viver a nossa vida assim, eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Como assim não vai perdoar? Olha o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Eu sei que é difícil perdoar. Eu mesmo estou pregando aqui, mas eu sei de coisas que eu preciso tratar no meu coração, sentimento que eu ainda tenho, às vezes, com uma pessoa ou outra. Mas a gente tem que perdoar. A gente tem que tomar a decisão de perdoar. Por quê? Porque se a gente não toma essa decisão, a gente está metendo a mão nessa mesa indignamente. Porque, em outras palavras, o que a gente está dizendo é assim, o Senhor me perdoa, não preciso perdoar. Vamos voltar para a parábola? Em outras palavras, sabe o que a gente está falando? Senhor, eu sei que o Senhor perdoa 1 milhão. Eu quero que o Senhor perdoe 1 milhão. Vamos lá, vamos meter a mão na mesa. Mas esses 100 pila aí que estão me devendo, mas nem a pau que eu perdoo. É isso que você está fazendo. Então, por isso que Jesus falou, não faça isso, não tome a ceia. Se você quer ser perdoado do 1 milhão, mas não quer perdoar do 100. Você precisa perdoar. Eu sei que é difícil, queridos, é difícil. Tem coisa na vida que é muito difícil perdoar. Tem coisa na vida que é muito difícil perdoar. E o perdão é uma das maiores essências do caráter de Cristo. Uma vez eu vi uma história que me fez assim, meu coração se quebrou demais. Eu já contei essa história para vocês. Eu ouvi essa história do filho do cara que viveu isso.
E esse cara, ele é muito famoso hoje no mundo, ele é um dos líderes da igreja perseguida no mundo. E tem um livro sobre ele que é bem conhecido, que chama O Homem do Céu. E eu fiquei amigo do filho dele lá nos Estados Unidos. E a gente estava um dia lá fazendo um churrasquinho, a gente estava sentados com um monte de gente, ele começou a contar a história do pai dele. Nossa, gente. E ele contou uma história do pai dele. História real, verídica, né? Não é, apesar de parecer filme, não é. Ele falou que uma vez, várias vezes o pai dele foi preso, né? Por pregar o evangelho, por ser cristão, etc. Várias vezes o pai dele foi preso. E uma das vezes que o pai dele foi preso, ele ficou na cadeia do lado de um cara que tinha surrado ele, perseguido ele um monte. Olha a cagada. Tipo, ele ficou na cela, do lado da cela de um cara que já tinha feito muito mal para ele. Muito mal para ele. Muito mal. E ele estava lá numa boa, todo dia eles recebiam um pedaço de pão. Era pouco aquele pedaço de pão para sobreviver. Mas era o que eles tinham para comer todo dia. E teve um dia que ele recebeu aquele pão e ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus foi assim: dá o teu pão para essa pessoa. E ele fala que ele começou a brigar com Deus. Ele começou a chorar mesmo na cadeia. E ele falou assim: Deus, mas eu não tenho necessidade. Eu não tenho fome também. Eu também não mereço comer. Essa pessoa é ruim, ela está aqui porque ela merece, eu estou aqui porque eu sirvo você e eu não posso comer. Ele ficou muito assim, não vou dizer assim, brabo no sentido pecaminoso da história, mas ele ficou muito indignado com Deus. E ele perguntou: Deus, eu não posso comer também? Mas ele sentiu a confirmação de Deus no coração dele, desse pão. E ele foi lá e deu o pão. Ele entregou para a pessoa. Eu sei que, não querendo, mas ele entregou assim, passou pela cela e falou: ó, para você. E sabe, queridos, aquele cara que estava do lado dele, isso aqui é história verídica, não estou inventando e aumentando. Aquele cara que estava do lado dele, ele estava na reta para ser executado. Ele estava já em sentença de morte. E ele conta que esse rapaz, ele com o próprio sangue, depois, ele contando a história, antes de ele morrer, ele com o próprio sangue dele, ele no papel higiênico, ele escreveu uma carta para sua família e ele entregou para esse homem. E aí ele foi executado. E depois que, o nome desse cara é Brother Young, depois que ele saiu da prisão, ele teve a oportunidade de levar essa carta para a família dele. E a família dele morava numa aldeia pequena. E ele conseguiu encontrar essa família dele e levou essa carta. E dentro dessa carta estava escrito assim: sigam este homem, porque ele adora o Deus verdadeiro. E a carta tinha mais coisa, mas o que eu lembro é isso. Ele dizia assim: ó, sigam esse homem, acreditem naquilo que ele tem a dizer, porque esse homem segue o Deus verdadeiro. E toda aquela aldeia se converteu por causa daquela carta que foi escrita por um homem que já tinha morrido, que foi tremendamente tocado pelo perdão de alguém. Você sabe, queridos, que às vezes a mensagem que mais vai quebrar o coração de alguém é o teu perdão. Eu sei que a gente não quer dar porque a gente acha que a pessoa não merece. Mas sabe que se você quer que uma pessoa mude, às vezes a mensagem mais poderosa que você pode liberar para essa pessoa é o perdão. A pessoa fez uma coisa terrível para você e ela ainda está fazendo. Mas o fato de você olhar para ela e dizer assim: ó, eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu creio que poucas coisas têm o poder de quebrar mais um coração duro do que o perdão. Você veja o que Jesus fez por nós, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que ainda quando nós éramos inimigos de Deus, ele se animou a morrer por nós. Nós éramos inimigos dele, mas ele se animou a morrer por nós. Então, queridos, eu creio que a mensagem mais poderosa que você pode passar, às vezes, para quebrar um coração orgulhoso, é o perdão. Perdoe as pessoas que te fazem mal. Ame as pessoas que te prejudicam. E você vai ver um poder sobrenatural acontecer na vida delas e na sua. Outros benefícios da gente perdoar, a felicidade é um deles. Ninguém consegue ser feliz com amargura. Você tem que escolher. Ou você é amargurado ou você é feliz. Você não consegue ser os dois. Quem é amargurado tem lapso de felicidade que está nas coisas materiais.
Vou lá jogar um dominó com meus amigos, lá eu sou feliz. A pessoa que está amargurada, ela não consegue ter felicidade dentro de si, por isso ela precisa buscar a felicidade fora. Então, se você quer ser feliz, não tem opção. O perdão é a solução. Amém, irmão? Se você quer ser feliz, não. Fala para a pessoa do outro lado. Se você quer ser feliz, não tem opção. Fala. O perdão é a solução. Fala. Eu sei que você quer ser feliz. Ninguém quer ser triste, né? Eu nunca conheci uma pessoa que falou para mim, Lucas, nossa, meu sonho da minha vida é ser triste. Não existe essa pessoa. Todo mundo quer ser feliz. Agora, a felicidade, às vezes, custa o nosso orgulho. Essa frase foi legal, né? A felicidade, muitas vezes, vai custar o teu orgulho. E se você não abrir mão do seu orgulho, você está abrindo mão da sua felicidade junto. Abra mão. Porque o caminho da felicidade, queridos, é o caminho da humildade, não é o caminho do orgulho. Quais são os benefícios do perdão? A gente pode passar a bola para Jesus. Você sabe que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 9, você que está cansado e sobrecarregado. Não está parecendo alguém que está vendo com alguém ruim dentro de casa? Não está parecendo alguém assim que está tendo que lidar com uma situação? Cansado e sobrecarregado? Será que não é uma pessoa que está passando uma dificuldade na vida, que está passando um perrengue? O que é uma pessoa cansada e sobrecarregada? Jesus falou, você que está cansado e sobrecarregado. Na minha opinião, essa é uma das palavras que descreve a amargura. Você está cansado e você está sobrecarregado. Lucas, eu estou cansado de ver essa pessoa fazer isso. Eu estou cansado de ver essa pessoa não mudar. Eu estou cansado de eu não mudar. Eu estou cansado de eu não ver fruto na minha vida. Eu estou cansado de não ver meu trabalho mudar. Eu estou cansado disso, estou cansado daquilo. A gente se cansa de tanta coisa na nossa vida. A gente se sobrecarrega de tanta coisa, de trabalho, de responsabilidade, de tanta coisa a gente pode se sobrecarregar. Mas Jesus falou, se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem até mim. Depositai sobre mim. Vede que eu sou manso e humilde de coração. E em mim você vai achar descanso para a vossa alma. Repete comigo, alma. É a alma, queridos, que a gente está visando. É a alma. Então, nós podemos passar isso para Jesus. O perdão, ele reflete o caráter de Cristo. Salmo 86, versículo 5. Vamos ler esse versículo? Salmos 86, versículo 5. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha só, queridos, esse é o nosso Deus. Não dá uma felicidade o nosso Deus ser assim? Olha como é que o nosso Deus é. Ele é bom e ele é pronto para perdoar. Queridos, Jesus ele não fica titubeando não, que nem a gente para perdoar. Ele perdoa. E olha que a gente pode fazer muita coisa ruim para ele também. Mas ele perdoa. Olha só, ele é abundante em ser bom, em benignidade, para todos os que invocam. Porque quem não invoca não recebe perdão. Perdão é de quem pede. Deus ele está pronto a perdoar, mas você precisa querer receber. Esse é o nosso Deus. Então, perdoar reflete o caráter de Cristo. Não tem como você dizer assim, Lucas, eu quero crescer no caráter de Cristo, mas não crescer na sua capacidade de perdoar. Não tem como. É uma coisa que não bate. É como você dizer que você vai torcer para o Flamengo e para o Vasco. Não tem como, né, Charles? Não tem jeito nenhum. Então não tem como. Ou você está com um ou você está com o outro. Não tem como você dizer assim, não, eu vou, que estou crescendo aqui, minha vida com Deus está uma beleza. Mas você não está perdoando, você não está abrindo mão da amargura. Não tem como. Os dois não andam no mesmo lugar. O perdão é uma profunda demonstração de amor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ler esse versículo também? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Qual que é o nosso padrão? Nosso padrão é Jesus. Um dos problemas, que a gente passa na vida e a gente não consegue perdoar, é que o nosso padrão não é Ele. Nosso padrão é outra pessoa. E aí a gente acaba de entrar
no buraco. Porque a gente pensa assim, mas ele não falou, também não vou falar. Não é assim que a gente faz? Mas ele não mudou, também não vou mudar. A gente até deixa mais fina a voz para falar. A gente fica reclamando. Por quê? Porque o nosso padrão, em vez de ser Cristo, é a outra pessoa. Mas a pessoa é ruim, mas todo argumento, queridos, é destruído nesse versículo. Nós podemos se reunir aqui com a língua velha no veneno para querer argumentar. Não vai conseguir destruir esse versículo aqui. Jesus está falando, ele está sendo claro, eu gostando ou não, eu tenho que ler, eu tenho que aceitar. Assim como o Senhor me perdoou, eu tenho que perdoar. Não tem opção. Eu sei que a gente quer outra pessoa, a gente quer mudar o padrão, né? Não, meu padrão vai ser a pessoa. Não, se ela me perdoou, eu vou perdoar. Se ela foi querida, eu vou ser. Se ela começou, eu vou terminar. A gente fica esperando que o argumento esteja na outra pessoa, seja qual for. Mas a gente não põe em Cristo. Quando você faz isso, você já está suicidando ali a sua tentativa de ser feliz e de perdoar a pessoa. O padrão seu é Cristo. Amém? Coloca a mão no coração, assim, com alegria, e diz assim, o meu padrão é Jesus. Ele me perdoou. Eu também vou perdoar. Ele que é o padrão, queridos. Amém? Eu sei que é difícil pra caramba, mas ele é o padrão. Outro benefício, a cura da alma. A gente falou ali, né? Que Jesus ele traz descanso para a nossa alma. Eu gosto muito de lacerar algumas coisas para a gente entender melhor. E eu aprendi uma coisa que foi muito bom para mim. Eu aprendi o que é a minha alma. E eu já preguei isso aqui algumas vezes, não sei se você recorda. Mas a alma, ela é a junção de 3 coisas. Da nossa mente, dos nossos desejos e das nossas emoções. Se você quer descrever o que é a sua alma é feita dessas 3 coisas. Dos seus pensamentos, que é a sua mente, dos seus desejos e das suas emoções. Por isso, presta atenção, por isso que quem não perdoa vai ter problema na mente, nos desejos e nas emoções. Pode ver. Pode ouvir você, né? Essas horas a gente quer olhar para os outros, mas olhe para a sua vida. Não é verdade? Quando você está amargurado, quando alguém te fez alguma coisa, teus pensamentos não bloqueia? Não bloqueia tudo? Nossa, gente amargurada, gente, é tristeza, mas é uma tristeza, eu sei porque eu já fui. Tudo a pessoa vê coisa errada. Tudo a pessoa vê coisa errada. É impressionante. Você passou do lado, não viu, pronto, a pessoa não gosta de mim. Deixa eu contar uma para vocês. Uma vez, tinha um rapaz na minha cela. Gente boa, rapaz. Mas ele tinha uma alma muito ferida. Não por mim, pela vida. E uma vez eu estava caminhando, naquele tempo eu caminhava muito no centro, assim, e eu estava caminhando no centro, no calçadão, e ele passou por mim, eu não vi. Aquele tempo, você vê, nem existia internet no celular, faz tempo atrás. E ele me mandou uma mensagem umas 2 horas depois, e a mensagem já foi desossadora. Ele nem chegou assim, não me viu lá na praça. Ele já chegou chegando, ele já chegou falando assim, eu sabia que você não gostava de mim. E hoje foi a comprovação. Você passou perto de mim, você não me cumprimentou. Eu sabia. E já chegou solando. Nossa, eu abri aquilo, não me acreditei. Eu falei, rapaz, Deus sabe. Ia dar um desespero na gente, né? Porque a gente não tem o que fazer quase, né? E eu, naquele desespero, eu chamei ele, conversei com ele, cara, por favor, acredite em mim. Mas é triste. Quando uma pessoa tem a alma machucada, dependendo do como entrou essa dificuldade, ela vai distorcer muito os fatos da vida. Muito, ela vai distorcer direto. Ela vai achar cabelo em ovo em tudo. Não é difícil, eu não quero que você assim, fique pensando nos outros, né? Nosso objetivo é fazer autoanálise, né? Mas não é ruim quando a gente está com uma pessoa que a gente sabe que a gente tem que pisar em ovo? Que se você falar um pouco diferente, a pessoa já pode se ofender. Não é ruim? Nossa, é terrível, gente. O que é essa pessoa? O que é uma pessoa que você tem que pisar em ovo? Uma pessoa que tem a alma ferida. Ela precisa trabalhar com isso na vida dela. Precisa se perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Mas é terrível. Por quê? Porque ela constantemente ela muda e ela gera pensamentos, ela gera argumentos. Ela está toda hora assim, e é tudo para o negativo, não é para o positivo.
pessoa não pensa assim, a pastora não comentou, não, essa pessoa está hoje ocupada, essa pessoa está hoje com a cabeça ocupada. Não, ela já pensa o pior. Não gosto de mim mesmo. A pessoa vem aqui para a igreja, a pessoa está com a amargura na cabeça, acontece alguma coisa, a pessoa, é para mim que o Lucas pregou isso hoje, hein? Não, eu vi, ele ficou olhando para mim assim, Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma capacidade, quando ela está amargurada, ela tem uma capacidade assim de criar as coisas. É terrível. A pessoa cria. Você nunca discutiu com alguém assim, que você não teve intenção. A pessoa diz, você fez isso. Meu Deus do céu, eu não tive intenção, me perdoe, o que eu quis dizer foi isso. Não, não foi isso que você quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Por quê? Porque quando a pessoa está com o coração amargurado, ela sempre vai optar pela pior opção. Está automático, está programado, está formatado dentro da cabeça dela. Por a cabeça dela pensar e criar conceitos negativos com relação aos relacionamentos que ela teve, ela sempre vai formatar suas conclusões para o lado errado. Isso é com o marido, com a esposa, com o filho, para onde for que corre o rio, a pessoa ela vai olhar errado. Só que é difícil, queridos, porque você nunca vai conseguir ter relacionamento sadio assim. Então, os teus pensamentos, eles viram uma confusão, os teus desejos viram uma confusão. Quando você está com um problema na sua alma, você começa a desejar coisa errada, você começa a colocar teu coração em coisas erradas, você começa a colocar tua motivação em coisas erradas. Por exemplo, uma pessoa que tem um coração machucado, ela constantemente vai atrás de autopromoção. Então a pessoa ela precisa de ser vista, a pessoa precisa de ser lembrada, a pessoa precisa de recompensa para as coisas que faz. Por quê? Porque a alma está machucada, então os desejos dela vira. A motivação dela não é mais o amor, é a ganância, tudo que ela faz. E se tudo que ela está fazendo, ela não conseguir obter aquilo que ela quer, ela começa a ficar mais amargurada ainda. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que tudo a gente faz deve fazer compara com o Senhor. Porque esse é o princípio que nos livra da amargura. Então, quando a gente não tem esse princípio, eu fiz uma coisa. Por exemplo, você fez você se matou para fazer um almoço para o seu marido, mas se matou. Tu sabe que ele gosta de um queijo que só tem lá na Parmeira. Porque tu foi de bicicleta lá, pegou o queijo, trouxe, tu fez o negócio com o queijo que ele queria, e aí o bicho chega em casa, nem vê direito, come rápido, vira a cara, já sai. Nossa, você já tem um troço dentro de você. Por quê? Porque você se esforçou. Não se esforçou? Você fez algo que te custou. Agora, sempre quando a gente faz algo que nos custa, a gente quer ser recompensado. É normal, não estou nem dizendo que tem parte disso que está errado. Não está errado. Mas o problema é que se a gente... Essa frase é forte. Se você coloca a tua felicidade na mão de outra pessoa, você está errando o alvo na sua vida. Queridos, olha a frase que eu vou dizer. A sua felicidade não é responsabilidade de ninguém. E enquanto você continuar colocando a sua felicidade por responsabilidade de alguém, você sempre vai ser infeliz. Lucas, minha felicidade está na mão do meu marido. Minha felicidade está na mão do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. Queridos, a tua felicidade não é responsabilidade de ninguém. Lucas, mas minha mulher, se ela quiser, ela me deixa triste. Claro que ela consegue. Porque a pessoa pode deixar você triste. Mas ela pode fazer você ficar triste um tempo. Porque se você for uma pessoa de Deus, você vai conseguir se livrar daquilo. Então, a tua felicidade não está na mão de ninguém. Está nas suas mãos, e se você for bem inteligente, você vai colocar isso nas mãos de Deus. A pessoa fez mal para mim. Fez. Vou tratar com isso, vou chorar alguns dias, porque foi feio, mas eu vou me livrar disso, em nome de Jesus. Tal coisa aconteceu. Aconteceu. Você não tem controle sobre isso, mas eu vou saber lidar com isso. Eu vou mexer, eu vou me esforçar para lidar com isso aqui. Vou chorar. Tem coisa que a gente não tem como se livrar sem chorar bastante. Vou chorar, mas vou me livrar. Vou conseguir ser vitorioso, em nome de Jesus. Agora, quando você consegue se livrar da amargura, a primeira coisa que entra é a esperança. É impressionante. E eu sou marcado pela definição de esperança. Esperança é a alegria antecipada pelo aquilo que a gente está esperando. Em outras palavras, não existe como você dizer que você tem esperança se você não tem alegria. Porque a esperança, necessariamente, ela precisa ser a alegria antecipada pelaquilo que você está esperando. Por exemplo, eu tenho uma esperança que essa igreja aqui vai ganhar muita gente para Jesus, amém?
E eu já sinto a alegria do meu coração. Vai ganhar. Entendeu? Você já acorda assim. Por quê? Porque se a esperança que você chama de esperança não está gerando alegria, é qualquer coisa menos esperança. Pode ser um pensamento positivo, pode ser um exercício mental, pode ser qualquer coisa. Mas a esperança bíblica, que tem a ver com Deus e com o Espírito Santo, necessariamente vai levantar você. Vai trazer alegria no seu espírito. Então faça essa análise dentro do seu coração, se você está cheio de esperança ou não. A gente passa por muito problema, queridos. Eu sei disso. Eu passo por muito problema na minha vida também. Se a gente não se ancorar na esperança, a gente vai perder as forças. Não é verdade? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente deixar que Satanás roube da gente a alegria, o que ele vai estar roubando da gente? É só botar na calculadora ali. A força. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, se ele roubou a alegria, ele roubou a força. Por isso que a gente se sente fraco, porque a gente perdeu a esperança. Esperança e alegria. Vamos ler mais uns versículos aqui para finalizar? Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Esse versículo é forte. 3 coisas Deus está falando para a gente aqui. Primeira, não julgue e você não vai ser julgado. Não condene, você não será condenado. Perdoe e você será perdoado. Queridos, esse versículo aqui é uma marretada na cabeça. 3 coisas Deus está falando. A primeira, não julgue. É teu papel julgar? Não é. Quando a gente ama, a gente levanta e não julga. Por exemplo, se eu sei que o Paulão está errado, em alguma coisa da vida dele, se eu amo ele, o meu papel não vai ser apontar o dedo para ele, para qualquer pessoa, até mesmo para ele, e dizer você está errado, você é ruim, você... Não, o meu papel vai ser sim mostrar o erro para ele. Ô Paulão, irmão, não está certo isso aqui, cara. Vamos mudar. Olha o que a palavra de Deus diz. Você é um homem de Deus. Vamos embora, irmão. Vamos ser transformados por Jesus. Eu vou te ajudar. Esse é o meu papel. O que é julgar? Julgar é você olhar para o erro e você ficar assim, você fala para os outros, você espalha o erro, você fica dizendo, mas isso aqui, você fica apontando, você fica diminuindo. Querido, isso aqui é a palavra de Deus está dizendo, não é meu papel julgar. Tem quem julgue, pode ficar tranquilo. É Deus. Ele não falha no julgamento. Deus é amor, Deus também é juiz. Deus, ele não falha no julgamento. Deus é aquele que vai julgar o Paulão, vai julgar a minha vida, vai julgar o Deus, vai julgar o tio Adair, vai julgar a Graça, vai julgar a Tiselma, vai julgar a Mari, vai julgar a Deise. Deus é aquele que vai julgar cada um de nós. Ele falou assim, o papel é meu. Eu sei que Jesus não é grosso, mas é quase como se ele estivesse dizendo assim, não se meta. Porque se você se meter, vai ser ruim para você. Então, ó o negócio, não julgue. Por quê? Porque quem julga vai ser julgado. Uma coisa que eu aprendi, Cristo, porque eu sou um pecador assim, bem desenvolvido. Uma coisa que eu aprendi para eu me dar bem na vida é eu perdoar e não julgar. Porque eu sei que a mesma medida que eu uso com as pessoas, Deus vai usar comigo. Você quer fazer um bem para você? Para você mesmo, não é para ninguém. Você quer fazer um bem para a tua vida? Não julgue, não condene e perdoe. Se eu tivesse começado a mensagem com esse versículo, terminado nesse versículo, já teria valido a pena da noite. Porque se você sair daqui fazendo essas 3 coisas, tua vida vai mudar muito. Olha o que diz. Não julgue, não condene, perdoe. Porque quem julga, será julgado. Quem condena, será condenado. Quem não perdoa, não será perdoado. Quem acha que a coisa é séria? Queridos, nós precisamos aprender que é difícil, mas é necessário. Outro versículo que eu queria ler com vocês está em Isaías 43, 25. Só vou ler mais 2 versículos e a gente vai finalizar. Isaías 43, 25 diz assim, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que eu quero dizer para você agora? Quando você perdoar, perdoe de verdade.
Nossa, gente, eu já cansei de ver isso na minha vida e ver isso na vida das pessoas. A pessoa senta para pedir um aconselhamento, ou eu mesmo na presença de Deus já vi isso várias vezes dentro de mim. Você achar que perdoa, mas não perdoa. Impressionante. A pessoa diz, não, Lucas, eu já perdoei. Mas o perdão, ele tem que gerar frutos. Se não existe fruto, não existe árvore. Então, muitas pessoas que eu já tive que conversar, até que eu já ofendi, eu chegava lá e dizia assim, me perdoe. E a pessoa diz, mas eu já te perdoei. E você sabe que não perdoou, dá uma agonia, né? Tu diz, mas homem do céu, não perdoa. Já perdoei, não perdoa. Já perdoei, não perdoa. Queridos, o perdão, ele precisa trazer frutos. Então, Jesus aqui, olha como é que Jesus perdoa. Ele está falando, dos teus pecados eu não lembro. Então, eu sei que Deus não dá amnésia na cabeça da pessoa. Por exemplo, você não pode orar para Deus assim, Deus, vamos melhorar minha vida aqui, me apaga o dia de ontem. Me apaga na minha cabeça. Taca aqui agora aquele negocinho do MIB, quem já viu o MIB, né? Então, o cara apagava os últimos não sei quantas horas da vida. Porque não existe isso. Eu sei que era melhor, né? Era melhor se a gente falasse assim, Deus, me apaga a minha infância aqui, Senhor. Dá um flash na minha cabeça aqui que vai apagar quando eu tinha 5 anos de idade. Não preciso lembrar de nada de 5 anos de idade. Porque não existe isso. Tem coisa que não significa que você não lembra no sentido literal. Mas esse versículo aqui está falando de não lembrar no sentido funcional. Em outras palavras, é o seguinte, ser prático, né? Você nunca vai ter amnésia, mas o que você pode é não sentir mais dor quando toca. Por exemplo, vamos para o corpo? O corpo é assim, se você corta, quando está aberto, Deus o livre se alguém encostar. Né? Por exemplo, uma pessoa cortou, faz de conta que ela está com um corte aqui no braço enorme. Você já viu alguém em sã consciência olhar para um corte e ficar tacando o dedão assim, mexendo? Dá até uma agonia de eu falar, né? Para jogos mortais, né? Por quê? Porque ninguém faz isso. Ninguém pega um machucado e fica cutucando. Bem pelo contrário. Se alguém machuca, a pessoa faz um curativo, a pessoa cuida para ninguém meter o dedo, para ninguém entrar com sujeira, porque tem cuidado curativo. E aí, beleza, está cicatrizando. Passou 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, dependendo do corte, lá no 6º dia, começa a melhorar, começa a fechar. Mas se você mete o dedão, ainda machuca. Mas chega um tempo, queridos, que sai a casquinha, a pele ainda está sensível, né? Ela está bem lisinha ainda, não tem nem pelo. E aí depois ela vai criando pelinho de novo, ela tem corte que nunca mais volta a ter pelo, mas isso não tem nada a ver com a mensagem. Mas essa questão aqui, você está ali e quando você vê, você toca e não dá mais nada. É como qualquer outra parte do corpo. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, ó, quando você perdoa de verdade, tudo bem, vai ter o tempo de doer. Você não é obrigado assim, de na hora perdoar e cicatrizar. Tem o tempo. Mas necessariamente você precisa caminhar em direção da ausência da dor. Se a dor que você está sentindo pelo aquilo que fizeram para você hoje é a mesma coisa que você está sentindo daqui a 1 ano, é porque você não está caminhando em perdão. Ah, Lucas, mas fizeram para mim isso faz 1 ano, ainda dói. Tá, mas dói igual? Não, então pelo menos você já está melhorando. Talvez você esteja lento, você pode acelerar, mas você está melhorando. Perdão é uma coisa gradativa. A decisão é espontânea, rápida, mas o processo de se livrar da dor é contínua. Cada dia você vai se livrando um pouquinho mais da dor, até o tempo que você pode olhar para aquilo e aquilo é um testemunho na sua vida. Você pode contar, um dia tal coisa aconteceu comigo, me machucou muito, mas Deus me restaurou. E a pessoa tem alegria, ela pode tocar naquele assunto, não dá nada. Tem gente que é assim, você vai entrar no assunto com ela, não toque nesse assunto. O que é isso? É uma pessoa que está com a ferida aberta. 2, 3, 4, 5 anos e não quer mexer. Então tem áreas da nossa vida que é assim, não é verdade? A gente não quer mexer. Não mexa nesse ano da minha vida, não mexa nessa experiência. O que você está fazendo? Você está impedindo que Deus toque e você está se colocando num lugar vulnerável onde Satanás pode atacar você e te destruir. Tudo aquilo que a gente não tem coragem de mexer é aquilo que Satanás usa para te destruir. Seja pecado, trauma, história, qualquer coisa. E por último, eu só quero compartilhar com vocês de como a gente é perdoado. Até agora a gente está falando como perdoar, né? Isaías 55:7
Vou ler 2 versículos e a gente vai fazer a parte da ceia, tá, queridos? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o Senhor Deus, porque é generoso em perdoar. Essa versão é um pouco diferente da minha, mas a gente vai com ela mesmo. Ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Então, a Bíblia aqui, ela está dando uma receitinha de bolo. Eu sei que é o coração, né? Não é mecânico. Mas o próximo versículo vai concluir o que esse falou. Provérbios 28, 13. E a gente vai finalizar com isso. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, existem 2 coisas que eu e você precisamos fazer para a gente ser perdoado. Aquele que confessa e deixa. Fala comigo, confessa e deixa. Então, a gente tem que ser muito perdoado na vida, né? Por Deus. Nossa, todo dia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, não encubra o seu erro, mas confesse e deixe. Confessar, queridos, fala você falar com a boca. Você não pode confessar sem a boca está incluída. Ah, Lucas, eu sou mudo. Então você pode falar com Deus no seu pensamento mesmo que ele está ali, tranquilo. Mas se você não é mudo, você precisa usar a sua boca. Por quê? Porque é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que a Bíblia está dizendo? Aquele que confessa. O que é confessar? Vou confessar aqui, tá? Senhor, me perdoe, porque eu fui grosso com a minha mãe hoje. Eu falei coisas que não devia, eu estou errado mesmo, o Senhor está certo, a tua palavra está certa, eu errei. Me perdoe, Senhor, por eu ter sido grosso com a minha mãe. Eu confesso o meu pecado. Eu confessei. Aquele que confessa aí, deixa, porque não adianta você reconhecer sem querer mudar. Porque a pessoa, quando reconhece sem querer mudar, ela é sem vergonha. Tem muita gente assim. A pessoa, ela sabe que errou, mas não quer mudar. Então, isso não é arrependimento. Por exemplo, a gente ia muito na cadeia, né? Depois a gente não foi mais, porque eles começaram a deixar nós pelado para entrar lá. Aí virou uma confusão, aquele troço lá, a gente não foi mais. Não quiseram mais que a gente fosse, estavam banindo a gente. Mas no tempo que a gente conseguia entrar mais tranquilo, eu lembro que às vezes eu sentava com os caras, né? E aí eu dizia, e aí, cara, o que você vai fazer quando você sair daqui? Ah, vou voltar pro tráfico. E eu falava, mas homem do céu, você tá aqui por causa disso, mas não sei fazer outra coisa. Mas homem, eu falava, nem que se pegue uma enxada, homem, mas viva a vida digna. E os caras riam e diziam assim, não, isso é o que eu sei fazer. Então, não é suficiente você confessar. Para você ser perdoado, você tem que deixar. O que é deixar? Mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de decisão. Por exemplo, Senhor, me perdoe porque eu fui grosso com a minha mãe. O Senhor está certo, eu estou errado. Tua palavra diz para não ser, para honrar. E hoje, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a nunca mais ser grosso com a minha mãe. Me dá domínio próprio na minha boca. Eu tomo uma decisão de melhorar para que eu não faça mais isso. Então, eu provavelmente vou ser grosso com a minha mãe de novo. Mas a minha decisão profunda do meu ser de nunca mais ser, eu vou trabalhar e fazer o que eu posso para isso. Isso é arrependimento. Aí você pode até pensar assim, Lucas, mas eu nem vou pedir perdão porque eu sei que eu vou fazer de novo. Não, queridos. Você precisa ter essa decisão no teu espírito. Eu vou deixar isso. Eu vou abandonar essa prática. E você faz tudo que está no teu alcance para que você faça isso. Se você cair de novo, você tem que levantar de novo com sinceridade no teu coração. Amém? Queridos, eu não sei, né, de que forma essa mensagem tocou você, mas eu quero terminar do jeito que eu comecei. Perdoar não é uma opção. Se você quer ser feliz na sua vida, você tem que perdoar.